Nós estamos no Dia Batista de Evangelização. E hoje nós estamos encerrando o nosso mês de missões, também de missões nacionais. Então vamos falar de evangelização, porque o assunto da evangelização ele não pode parar, ele não pode morrer e ele é muito importante. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, lá no último versículo, Atos 5, versículo 42. Semana passada, no culto da noite, eu tive a alegria, o prazer indescritível de pregar sobre Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, e foi algo assim surreal, delicioso. E nós tivemos a oportunidade de ler o capítulo inteiro, e foi o capítulo inteiro que nos incendiou. Hoje eu estou com uma vontade louca de ler esse capítulo inteiro também, mas eu vou deixar para você levar para casa. Porque esse é um daqueles capítulos que enchem a gente de temor, tremor e energia, sabendo que o Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Os irmãos creem nisto? E que Ele age por intermédio da igreja. E que mesmo em meio às maiores lutas, às maiores vicissitudes, às maiores dificuldades, o Senhor, Ele tem o seu caminho, usando gente imperfeita como eu e como você. Então, se vocês quiserem ler depois em casa, eu recomendo a leitura a partir do versículo 17, a oposição que se levantou contra os apóstolos, e em uma apertada síntese aqui do que aconteceu, os apóstolos começaram a ser perseguidos por pregarem no nome de Jesus e foram levados perante o Sinédrio e ali eles foram ameaçados. E ao final, depois de todas aquelas ameaças, disseram que eles seriam soltos, apanhariam, mas eles teriam que deixar de falar neste nome de Jesus. E os apóstolos então fecham com aquela famosa frase: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque eles sabiam que eles estavam obedecendo a Deus. Como posso eu, como filho de Deus, salvo por Jesus, deixar de falar deste nome? Não dá. Eu espero que hoje você e eu saiamos daqui com esse mesmo pensamento. Mas vamos ler o versículo 42, que depois disso tudo, diz assim: e todos os dias, no templo, e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Vamos ler todos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Deus eterno, fala conosco nessa manhã. Incendeia o teu povo aqui em nome de Jesus. Amém. Pois bem, essa é a missão da igreja: anunciar e ensinar que Jesus é o Cristo. Numa esfera ideal, no ideal, a gente não precisaria ter, né, irmã Irene, um dia nacional de evangelização, porque todo dia é dia de evangelizar, sim ou não, meus irmãos? Amém. Todo dia é dia de evangelizar. E os apóstolos, eles estavam lá evangelizando, e os irmãos da igreja estavam evangelizando todos os dias. Eu vou dar 5 pontos aqui sobre esse assunto dentro desse versículo. Primeiro, o trabalho de evangelização é contínuo. É dia sim e dia também. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Trabalho de evangelização não pode parar. Cada um dos irmãos que estão aqui estão saindo daqui hoje com um bloquinho de folhetos para incentivar você
a evangelizar. Você pode botar na sua bolsa, levar para o seu trabalho, entregar para o seu vizinho, puxar uma conversa com alguém. Isso aí Deus vai usar cada um para fazer essa obra. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou trazer a pessoa para cá, para 22. Ei, tanto fez como tanto faz. Você vai endereçar a pessoa ao Salvador, que o nome dele é Jesus. Endereça para ele, deixa ele se preocupar onde ele vai plantar essa pessoa. Se liberta dessa coisa de, não, mas é para evangelizar para a minha igreja. Amém, que Deus mande para cá mais gente também, mas a gente não pode ser egoísta. São vidas que estão perdidas e que precisam de um Salvador, e estarão plantadas na casa do Senhor, seja aqui no Fonseca, seja em São Gonçalo, seja no Rio, seja em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, não importa, leva a palavra. Segundo ponto, os apóstolos, está escrito ali que eles continuavam, todos os dias, onde? No templo e nas casas. Primeiro eu vou falar do templo que eles faziam o evangelismo, e depois eu vou trazer uma aplicação para o nosso templo aqui. Eles anunciavam no templo. Como eu falei ainda agora, eles foram agredidos pelo Sinédrio, eles foram açoitados por pregar o nome de Jesus em Jerusalém, onde eles estavam, no templo. Havia muita coisa errada acontecendo no templo. Havia cambistas, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas por que havia cambistas no templo? Por que o Senhor Jesus se deu ao trabalho de expulsar os cambistas do templo? Por quê? Quando a gente fala cambista, você vai pensar comigo, o que você vai lembrar? Maracanã, não é? Pois é. Mas a palavra cambista aqui vem de câmbio, de trocar moeda. Quem troca uma moeda por outra também está fazendo câmbio. E era exatamente isso que os cambistas do templo faziam. Eles trocavam os denários, as moedas romanas, pela moeda do templo. A moeda do templo era uma moeda que era de Tiro. E lá, a moeda de prata de Tiro era uma moeda que tinha alto teor de prata, 94 a 97% de prata. Era a mais pura que tinha. Era uma moeda que havia sido extinta, já não se usava mais. O Império Romano permitiu que o Templo de Jerusalém, que os judeus usassem internamente para as suas questões do templo. Então, toda a oferta que era dada no Templo de Jerusalém era com esse shekel tírio. O nome da moeda é o shekel tírio, o shekel de Tiro. Então, eles trocavam, e nessa troca, o pessoal, claro, sempre ganhava alguma coisa. Então, não era simplesmente uma relação religiosa ali, tinha uma relação também pecuniária, tinha dinheiro envolvido na coisa. E quando a nossa mente abre para observar esse tipo de coisa, a gente pensa, como uma irmã estava mencionando ainda agora, a oferta da viúva. A viúva, diante de Deus, ela ofertou 2 moedinhas, vocês se lembram disso? Ela não chegou lá com 2 moedas quaisquer, ela precisou passar por um cambista, e o cambista deu a ela 2 moedas de prata, em troca, talvez de algumas moedas romanas que ela tivesse, talvez de algum bem que ela tivesse. Ela não ofertou tudo que ela tinha, de fato, mas ela ofertou na mão de um cambista, e aquele cambista valorou aquilo que ela tinha, que eu não sei o que era, em apenas 2 moedas. Talvez ela tenha sido roubada, mas ela deu o que lhe competia. Como isso nos ensina? Como isso nos ensina? Jesus valorizou a oferta dela. Então o templo, e no templo não preciso dizer mais nada, o Sinédrio se reunia, e o Sinédrio
por muitas vezes se reuniu para tentar acabar com Jesus. E decidiram a sua morte. Portanto, ali dentro daquele templo, era o covil dos religiosos. Era o covil daqueles que estavam acostumados a fazer maracutaias políticas, porque eles andavam com Pilatos. Já falei isso algumas mensagens atrás, que Pilatos, quando falei sobre encontros com Jesus, falei de Pilatos, na série Encontros com Jesus. Você acha lá no meu YouTube. E falei que o Sinédrio, principalmente o sumo sacerdote, ele era colocado pelo governador romano. Então, Caifás tinha lá, ele era chegado de alguma forma a Pilatos. Então, o pessoal do templo, eles tinham as suas maracutaias políticas, com os romanos inclusive. O dinheiro que eles usavam internamente também era autorizado pelos romanos. Eles tinham as suas maracutaias, ganhavam dinheiro também daqueles cambistas e tantas outras coisas. Tanto que o Senhor Jesus falou para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E dentre tantas acusações que o Senhor Jesus fez, aquela turma lá do templo, ele falou o quê? Vocês roubam a casa da viúva. O templo, pensa no templo que foi construído para ser a casa de Deus. Tem um versículo lá num salmo que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A casa do Senhor, quando o Senhor mesmo limpou lá o templo daquele pessoal que vendia animais, e também dos próprios cambistas, na purificação do templo, o texto que o Senhor Jesus usou foi exatamente um que dizia que aquela era a casa de Deus, mas vós a fazeis covil de ladrões. Será que há templos por aí no nosso tempo que se transformaram em covis de ladrões também? É para parar e pensar. Portanto, era necessário que o nome do Senhor fosse pregado no templo, para testemunho. Tem uma música do cantor Zé Ramalho que ele fala algo parecido com isso. Ele conta a história de um pedreiro que construiu muitas coisas, que construiu apartamentos, mas ele não podia morar nos apartamentos, que ele construiu faculdades, universidades, mas ele não podia estudar, os filhos dele não podiam estudar naquelas universidades. E por fim, esse pedreiro da música do Zé Ramalho, ele se encontra com Jesus. A música fala, né? Tá vendo aquele prédio ali, moço, ajudei a construir e tal. E no final o Senhor Jesus fala com o pedreiro: você está vendo aquela igreja ali? Pois é, nela eu também não posso entrar, eu fico de fora. Naquele templo, o nome de Jesus era para ficar de fora, era para ficar alijado daquele templo. Eles não queriam ouvir falar de salvação, eles queriam continuar mantendo o seu poder político, o seu poder religioso, para poder lucrar. Essa era a realidade. Portanto, o nome de Jesus tinha que estar ali. E tem muito crente hoje dizendo que não, o crente não tem que se meter em política, não tem que ter crente evangélico na política, tem que estar em todos os lugares, ainda num lugar imundo, como era o templo, e como é a política do nosso país, que é uma coisa sórdida. O crente tem que estar lá, falando de Jesus. Tem que falar dentro das prisões também, na delegacia, no hospital, em qualquer lugar. Não há limites para a palavra de Deus. Evangelize. No templo, colocando aqui a questão do templo como eu estou colocando, mesmo nos lugares mais evitáveis, aqueles lugares que você gostaria de evitar, que talvez fosse prudente não pregar de Jesus, pois é lá mesmo que o nome de Jesus precisa ser pregado,
no templo. Hoje nós usamos o templo como um lugar de congregação evangélica para falar de Jesus. E às vezes a gente tem, agora eu vou entrar na parte das casas, e às vezes a gente tem aquela coisa do conforto, eu quero estar aqui, vou à igreja, a gente diz que isso aqui é a igreja, né? Esse lugar aqui não é a igreja, esse aqui é o templo onde a igreja se reúne, a igreja somos nós reunidos aqui. Então hoje a Igreja Batista 22 de Novembro está reunida no seu templo, mas quando nós nos reunimos tanto no templo como nas casas, ou por telefone, numa oração com o meu irmão, a igreja está representada. Os irmãos ainda creem assim? Pois é no templo e de casa em casa, nas casas também. O trabalho de evangelismo não está preso a um lugar, por pior que seja, ou por melhor que seja. E é prudente que nós façamos assim também, de casa em casa, na minha casa, na sua casa, na casa dos nossos irmãos. Então, o evangelismo, primeiramente, ele é contínuo. Segundo lugar, ele deve ser feito no templo e nas casas, ou seja, em todos os lugares possíveis. Terceiro lugar, o evangelismo, ele, além de ser contínuo, ele precisa ser perseverante. Olha lá, continuavam. Na versão Almeida diz, não cessavam. Mas, pastor, dizer que é perseverante não é a mesma coisa que dizer que foi dito lá no primeiro ponto, que é contínuo? Não é não. Sabe por quê? Porque você pode ser contínuo e você encontrar uma barreira e dizer, bom, então aqui não, eu já vou dar uma volta, vou ali no outro lugar. Continua, persevera. Persevera batendo naquela porta difícil, daquele teu vizinho endemoniado, daquele teu colega de trabalho amaldiçoado, daquele que te perturba, que te persegue. Persevera. Mas não persevera em teu nome não, persevera em nome do Senhor Jesus. É contínuo, é em todos os lugares, é perseverante. Em que consiste então o evangelismo? Ponto número 4. O evangelismo ele pode ser dividido em duas partes. Estão escritos lá: ensinar e anunciar. Ensino e pregação. Ensino e pregação. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A igreja atual, inclusive a nossa, está muito presa no negócio da pregação e pouco no ensino. Não, pastor, mas nós temos escola bíblica dominical. E é só a escola bíblica dominical que é ensino? Ensino é aquilo que eu faço em casa com a minha filha. Filha, olha aqui, vamos ler o texto. Vou te explicar o que aconteceu. A prisão de João Batista foi assim, 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 porque ele fez isso, isso e isso. Percebe? Isso é ensino. Ah, mas eu não moro com criança, meus netos vêm pouco na minha casa, mas todo dia, em qualquer lugar, em qualquer condição, você e eu somos convocados a ensinar. Pregar, a gente pode pregar. Quando é que a gente pode pregar, pastor? Quando a gente é convidado. Você gostaria de dar uma palavra no aniversário? Isso é pregar. Ou aqui, você vai pregar. Dá uma palavra em algum lugar em que for convidado, fale, pregue. Agora, o ensino é que é o mais forte, meus irmãos. Já ensinei muita gente, sem esse contexto de pastor, tá? Antes de ser pastor, já ensinei muita gente sobre o Evangelho, quando trabalhava como advogado, por exemplo. Porque sempre tem alguém que tem algum entendimento equivocado sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre nós crentes. E você senta e conversa com a pessoa. O que você está fazendo quando você senta, conversa, esclarece os fatos com a pessoa? Ensinando. E eu contei outro dia, me permitam voltar a esse assunto, eu trabalhei com uma mulher que era bruxa. A mulher era bruxa. Trabalhávamos no mesmo escritório, inclusive ela era minha chefe.
E ela dizia que ela era bruxa e ela tinha lá as coisas dela, tranquilo. E ela gostava de sentar comigo para almoçar, porque eu explicava para ela as coisas. Mas deixa eu entender como é que é essa sua fé. É assim, assim, assim. Mas vocês não acreditam, então, em reencarnação? Não, não cremos em reencarnação. Por quê? Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem viver apenas uma vez, vindo após isso o juízo. E então, no juízo, você vai ter dois lugares, dois destinos finais para a alma. E mostrando a ela, pela Bíblia, numa boa, conversando. Como é que é o nome disso? Ensino. E ela dizia para mim, eu gosto de conversar com você, porque com você eu posso conversar. Tanto crente por aí que eu detesto aquela gente que fica assim, não, mas se você não se converter, você vai para o inferno. Ah, porque você mexendo com esse negócio de bruxaria, isso é coisa do diabo. É coisa do diabo ou não é? É claro que é. Mas, meu irmão, a pessoa, ela está naquilo. Você acha que alguém fica contente de você bater de frente? Dizer que o que é dela não presta? O que você pode fazer para essa pessoa? Primeiro, orar, coloca diante de Deus, porque não é por você ser grosseiro e atacar a religião do outro, que você vai ganhar um amigo, você vai ganhar muito mais um inimigo, um adversário. Aí depois quer reclamar, estou sendo perseguido. Está sendo perseguido porque não sabe falar com os outros, caramba. Conversa, meu irmão, olha, posso te explicar? De acordo com a Bíblia, você já me explicou como funciona para você, agora eu sigo a Bíblia diz isso, 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 isso. Será que? E deixa o Espírito fazer a obra. Você anunciou, você pregou, você ensinou, e se a pessoa quiser, se o Espírito estiver fazendo a obra ali dentro, ele vai voltar a você, ou vai pegar a Bíblia, vai procurar alguma coisa e ele vai ser atraído pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo seu Espírito. Eu ainda creio assim. Mais alguém crê assim também? Nós temos que ser sal da terra. O que você faz com sal? A pessoa diz, você vê aí, está meio sem sal essa panelinha de arroz aqui, botei meio quilo de arroz para fazer, vou botar meio quilo de sal também. Você joga meio quilo de sal na panela de meio quilo de arroz? Você joga 1 quilo de sal na panela de arroz? É isso que você está fazendo, você está botando o peso que não é para estar em cima da pessoa. Então, ensina. Uma maneira simples de fazer isso, de ensinar, é contar a sua experiência com Deus. Porque se você foi salvo por Jesus, se você tem um antes e depois na sua vida com Jesus, você ensina, você fala, comigo aconteceu dessa forma. Tem um irmão lá da minha igreja que foi convertido lendo um versículo num folheto, tem outro que se converteu lendo a Bíblia. Comigo aconteceu dessa forma, com a minha mãe daquela outra forma. Você vai esticando o assunto, falando. Se a pessoa quiser saber mais, ela vai saber mais e você tem a porta aberta. Se não quiser, amém, não deixe de orar por ela. Mas não faça um inimigo, ensine. Quem te ensina alguma coisa, está te dando uma coisa boa, meu irmão. Porque aquilo que você aprende, ninguém mais tira de você. Ninguém tira. Você vê, eu aprendi a ler quando eu era garoto, tinha 5 anos de idade, sei ler até hoje, nunca mais esqueci como é que lê. Aprendi a andar de bicicleta e você também, e a gente sabe até hoje. Aprendi a dirigir uma vez só na vida e estou dirigindo até hoje. Precisamos retomar essa coisa do ensino. Os discípulos, os apóstolos, eles ensinavam. E também anunciavam, quando eles tinham oportunidade, como diante do Sinédrio, eles anunciavam. Olha só, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da glória. Você vai ver lá em Atos 2, a proclamação que Pedro fez. Nossa, fez um tremendo de um discurso. Uma coisa não exclui a outra, nós somos chamados a fazer as duas coisas, a ensinar e a anunciar, o ensino e a pregação.
Já foram 4 pontos, para o 5º ponto eu vou ler o versículo todo de novo, me acompanha aqui. Todos os dias no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar o quê? Que Jesus é o Cristo. Eu vou dizer o óbvio agora, mas o assunto da evangelização é um nome. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Tem gente tão tímida nessa igreja. Como é o nome que a gente evangeliza? Pode falar Jesus, gente. Não estou entendendo, vocês estão muito tímidos hoje. É Jesus? É assim que você evangeliza? Jesus. Jesus. É quem, minha irmã? Jesus. Anuncia Jesus. Jesus, o nome dele. É Jesus. Porque não há outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Como é esse nome? Jesus. Agora vocês acordaram. Deus seja louvado. Não há outro nome. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é Filho de Deus, aquele que está assentado ao lado de Deus na eternidade e que morreu, ressuscitou ao 3º dia, está assentado à direita de Deus e que um dia virá para buscar os que são seus. Essa é a nossa proclamação. E esse é o nome. Você pode ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Fica assim rodando? Você pode ficar o dia inteiro discutindo igual o cachorro rodando atrás do rabo. Igual os irmãos já me viram fazer isso no cemitério. Quem estava no cemitério vai lembrar que tinha lá um cidadão, ele era o quê mesmo? Ele era agnóstico. E a gente estava lá no cemitério fazendo a obra, e aí o agnóstico começa, não, porque aí Davi não sei o quê. É mesmo? Aí eu começava a falar de Davi, que não sei o que, de Salomão, isso, Salomão, não sei o que, não sei o que, o profeta isso, o profeta aquilo, que não sei o que lá. Daqui a pouco eu cocei a cabeça e falei, quer saber? Esse cara quer ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Irmão, só Jesus Cristo salva, não tem outro caminho. Não, mas que não sei o que, porque tem a Bhagavad Gita e não sei o que. Rapaz, ó, Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, não importa... porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E comecei a falar de Jesus para ele, e assim, eu não podia deixar de falar de Jesus. Eu vou falar o quê? Vou ficar discutindo se há provas arqueológicas do povo hebreu no Egito? De que isso vai levar? Vai levar ele a quê? A ficar discutindo eternamente aquilo ali, igual o cachorro rodando atrás do rabo. Quantos estão entendendo? Não, mas aí na Babilônia foi encontrada uma estela que diz isso, aquilo, que é mesmo, que barato, tal. Deixa eu ver aqui na internet. Vou ficar nisso. Vai ficar ali, ó, girando. As pessoas querem circular os assuntos, querem se fazer interessantes, querem bater um papo legal e depois dizerem, olha, hoje eu encontrei uma pessoa, conversei isso, tal, e hoje eu desbanquei um crente porque eu sabia coisa que ele não sabia. O povo quer isso. Não deixa isso acontecer não, meu irmão. Fala de Jesus. Olha, porque na minha religião é assim, 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 perfeito. Agora, eu não estou preocupado com religião. Para falar a verdade, eu nem gosto de religião, porque eu não sou religioso. Como assim não é religioso? Não, não sou. Ué, mas você não frequenta a igreja? Sim, sou parte da igreja. Mas eu não sou religioso, eu sou parte do corpo de Cristo. Ah, mas não é a mesma coisa, né? Não. Não é não. Porque Buda, não sei o que é Buda, legal. Buda morreu? Morreu. Buda é o seu Salvador? Não. Pois é, Jesus é o meu Salvador. E Ele também pode ser o seu. Mas como é que você pode afirmar? Ah, posso afirmar, porque a Bíblia diz que, João 3,16, está lá, certeiro. Eu posso afirmar porque Romanos 3,23, Romanos 6,23, Romanos 10,13. De acordo com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Jesus é o nome a ser proclamado. Ou a gente vai falar de Jesus, ou a gente vai achar que a gente teve conversas legais sobre religião comparada, que não sei o quê. Isso não leva a lugar nenhum, meu irmão. Muito pelo contrário. Muitas vezes isso vai levar a briga, discórdia, dissensão. Não é bom. Bom é falar de Jesus.
Também não é fazer igual que eu vejo o cidadão fazendo ali no centro de Niterói. Tu tá ali passando, aconteceu. Estava com a minha mãe essa semana, aí tem um cara que fica ali em frente à torra. Não sei se vocês já viram esse. Aí ele chega ali, passa a mão no teu braço e fala assim: Jesus te ama e eu também. E aí? O que é que isso comunica? Pode ser que 1 em 10 milhões passe ali e se interesse para ouvir mais alguma coisa além disso, mas ele não está comunicando nada. Faria muito melhor se fosse sentar com alguém do conhecimento dele, um irmão, um amigo, um parente, um conhecido, um inimigo, e dissesse: quero falar sobre Jesus com você. Jesus é o centro da anunciação, porque assim fizeram os discípulos, os apóstolos. Eles estavam no templo e nas casas anunciando e ensinando o quê? Que Jesus é o Cristo, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Salvador. Possamos nós, nesse dia batista de evangelização, sair daqui hoje conscientes mais uma vez de tudo isso e possamos levar este nome àqueles que tanto precisam ouvir do nome de Jesus. Amém? Senhor, complementa essa palavra nas mentes e nos corações, que o nome de Jesus seja honrado, que o nome dele seja valorizado, que o nome dele seja ensinado, que o nome dele seja pregado todos os dias da nossa vida. Abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.